Senhores deputados, Senhora Secretária Regional, Senhor Deputado Ricardo Lume, ouvi a sua intervenção e ouvi também, naturalmente, a da Senhora Secretária, aqui dizer que não houve aumento de pessoas em risco de pobreza. Mas eu tenho aqui os dados do inquérito às condições de vida e rendimento de 2018 e os indicadores relativos à região autónoma da Madeira, que diz o seguinte: número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, 81.000 pessoas. Número de pessoas em privação material severa, 24.000, na região autónoma da Madeira. Mas o que é curioso é que o que se diz é que, relativamente ao número de pessoas em risco de pobreza, em 2017, e também dizem estes indicadores, eram 70.000 pessoas, e em 2018 o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social são 81.000. De acordo com estes dados, não considera que aumentou o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social? A segunda questão que tenho para lhe colocar é se não considera que o facto de, segundo este inquérito às condições de vida e rendimentos em 2018, se dizer que existe na região autónoma da Madeira, apesar das 81.000 pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, existem 24.000 pessoas em privação material severa, ou seja, na mais extrema pobreza, se não é um dado preocupante e que não reflete aquilo que é propagandeado por este Governo desde 2015, que são as alegadas ações para diminuir a pobreza. Eu não duvido que o Governo Regional tenha feito algum trabalho, mas o que parece é que, tendo nesta região 24.000 pessoas em privação material severa, se isto não é demasiado grave para a nossa região. Mas há aqui uma questão que o Sr. Deputado falou e que é extraordinariamente importante. Tem a ver com aqueles que são os mais pobres dos pobres, que são os nossos idosos. Nós, todas e todos sabemos, como bem disse o Sr. Deputado na sua intervenção, que ao longo dos anos, muitos partidos neste Parlamento, inclusive o seu e o meu, temos proposto que haja um outro olhar às pessoas idosas. Ainda a semana passada reunimos com uma associação de reformados e pensionistas que volta a solicitar, que volta a propor que neste Parlamento nós atuemos numa perspectiva de propor ao Governo Regional para avançar com a garantia de um complemento de pensão para essas pessoas e do complemento regional de reforma para essas pessoas. Não acha, Sr. Deputado, que já era tempo, no final de uma legislatura em que continuamos a ter muitos pobres idosos, e eu arrisco dizer cerca destes 24.000 madeirenses em privação material severa serão, na sua maioria, pessoas idosas e que têm parcas reformas, se não era tempo de este Governo olhar com outros olhos para os idosos e pensionistas da nossa região, numa perspectiva de lhes garantir um melhor futuro. Porque, Sr. Deputado, só para concluir, Sr. Presidente, a taxa de risco de pobreza, desta feita em 2017, de acordo com este relatório, mesmo após as transferências sociais, era de 27,5%. É muito pobre, mesmo depois das transferências sociais que o Governo Regional faz.